transparente e nós vamos Tá, saber. tudo bem? Tudo certo, Prazer. tudo jóia. Ele É a veio tua com casa? esse frio, ele falou. Já estamos gravando tudo aqui. Ah, já. boa, Gravando boa, tudo, tem que boa. mostrar tudo pra nós aí. Tamo aí pra conhecer Coisa boa, cara. Um prazer enorme Negócio de receber vocês. vocês, contar um pouquinho da nossa trajetória, da nossa história, o que a gente vem entregando para o cliente já há 9 anos, né? O que é esse espaço aqui? Cara, bom, aqui a gente trabalha primeiro assim, muito com relacionamento, né? Com confiança, né? Eu acho que é o elo de todos os negócios, né? É o pilar principal. E esse espaço foi justamente isso, criado para a gente atender esse relacionamento. Tanto o mercado da incorporação, que é o meu principal cliente, tanto os arquitetos que trazem os projetos para a gente poder entregar a nossa solução, quanto o mercado imobiliário, que é um mercado que é um acelerador de venda nas unidades que a gente investe, tanto unidades próprias quanto dos clientes nossos. Perfeito. Depois eu te contar um pouquinho da nossa trajetória e, claro, esse espaço foi criado para isso, para treinamento, para relacionamento, que é uma forma de você criar um elo de conexão muito mais forte com o cliente, né? Eu fui ali antes, aqui do lado, no escritório ali. E acho que o pessoal que está assistindo aqui no canal, tu poderia tentar trazer de forma resumida o que é hoje, né, a TKWS, ou o grupo WS, como vocês estão chamando, para o pessoal ter o entendimento aqui no começo do vídeo já também. Claro, a empresa, ela foi fundada há 9 anos, né? Nós criamos um ecossistema voltado para a parte de solução de interiores, né? Então a gente atende todo esse ecossistema, entregando um imóvel para o cliente, a parte de interiores, em um único contrato só. Então a gente resolve a dor do mercado tradicional, da fracionalidade, onde a gente entrega essa solução sem dor de cabeça com o cliente, com previsibilidade financeira e de tempo. E aí, com isso, a gente acaba atendendo alguns nichos, né? Tanto o cliente que é um investidor, tanto o cliente que busca a segunda região para personalização, que é uma região de segunda moradia, né? Isso surgiu porque, inicialmente, vocês atuavam como um escritório de interiores. E vocês viram que quando o cliente chegava para fazer um projeto, para mobiliar um imóvel, ainda tinha outras etapas antes e pós a se fazer do projeto, e você vê que isso era uma necessidade. Tinha um problema com o encanador, tinha um problema com o marceneiro, tinha um problema com a parte de mobília solta, e aí vocês entenderam que essa seria a oportunidade. Seria mais ou menos esse caminho? Exato, porque esse mercado da arquitetura de interiores, né? Ele já é um mercado bem complexo pela quantidade de fornecedores ou prestadores de serviço para entregar essa solução. Então, como é um mercado nosso aqui, de novo, de segunda moradia, esse cliente que consome um imóvel de alto padrão, pode ser que ele até tenha o seu escritório de arquitetura, o arquiteto de confiança, mas esse arquiteto ele não conhece o mercado aqui, o mercado da mão de obra. Perfeito. Então, a gente entendendo essa dor, e quem nunca teve, né, uma dor de obra, né? Aquele empurra, pô, a culpa é de quem? É do marceneiro, é do pedreiro? Atrasou todo mundo. Isso. E aí não tem, você trabalhando no modelo fracionado, você não tem previsibilidade. Então, entendendo isso, a gente desenvolveu essa metodologia, foi muito, logicamente, do meu sócio, o Rodrigo, que é arquiteto, né? Então, teve essa dor no passado, lá no Rio Grande do Sul, veio para cá, começou a empreender e entendeu essa dor e disse, cara, se eu tô tendo essa dor, a gente precisa achar uma solução. Então, para que a gente consiga dar como tu falou, essa conexão entre todos os pilares, né? Então, a gente consegue entregar isso com excelência, com velocidade e ainda com uma qualidade para o cliente, né? Muito bom. O que tu pensou aí da gente fazer? Como é que pensou? Cara, a ideia seria basicamente vocês conhecerem um pouquinho, né, da nossa estrutura, da nossa empresa, dar uma volta um pouquinho aqui na operação, explicar um pouquinho da operação. E hoje a gente está tendo um evento bem legal, que é um cliente parceiro nosso lá na Praia Brava, que é uma construtora que estava com 16 unidades ainda no estoque, e a gente fechou uma parceria com ela para mobiliar algumas unidades e trazendo o mercado imobiliário para visitar, e aí a gente, consequentemente, está tendo uma aceleração de venda bem legal. Então, hoje é um open house, que é um outro trabalho que a gente faz após a entrega, né? Que legal. E aí a gente visitar um pouquinho lá, e aí conforme a agenda tem uma surpresinha especial, e vamos ver se a gente consegue atender a demanda aí. Boa, vamos lá então. Vamos lá, pode? Quantas obras hoje rodando? Cara, hoje a gente está com mais de 200 obras rodando. Simultâneo. Ele, claro, em alguns estágios, assim, projeto, mas em contratos, para entrega até final do ano, são mais de 200 obras, né? O ano passado foram 178 apartamentos. Aí, entre residencial, corporativo, né? Quanto tempo em média leva para... Hoje leva 4 meses para a gente entregar. Claro, o que vai mudar desse período de 4 meses é a complexidade da obra e também o tamanho, né? Mas um apartamento de 300 metros quadrados, que é o caso desse aqui do Yacht House,
Apartamento de 265 metros quadrados a gente entrega em 120 dias. A gente tem antes disso 2 etapas, né, que são bem importantes. A primeira, ela é o briefing com o cliente. Ser um imóvel para uso do cliente, a gente vai agendar essa reunião com o cliente, vai atender dentro da expectativa financeira dele, vai desenvolver o projeto. Apresenta esse projeto para o cliente em 30 dias, ele define, ele aprova, a gente vai para uma segunda etapa, que é muito importante também, que é a aprovação desse projeto executivo. Então a gente vai marcar uma nova reunião com o cliente, vai apresentar todas as especificações, os produtos, a materialidade do produto. E em cima disso ele aprova, em 4 meses está já agendado com ele a entrega do apartamento. Então basicamente a gente fornece de tudo. Tu acredita que esse negócio ele deu certo, está dando certo, porque vocês estão em Balneário? Você acha que isso aqui fez um negócio dar certo, ou tu acha que isso tem possibilidade de ter enfim, dar certo, ter esse mesmo volume em outros lugares também? Claro, ele começou aqui em Balneário Camboriú, mas acho que essa dor de obra é mundial, né, cara? Acho que é em todo lugar, né, que tem. Claro que Balneário Camboriú é um mercado a ser muito estudado ainda. É um mercado que, em termos de investimento, você compra em determinada região um produto a 18 mil reais o metro quadrado, como você pode comprar um produto a mais de 100 mil reais o metro quadrado. E como é uma cidade de 150 mil habitantes, temporada tu chega a receber quase 2 milhões de pessoas. Então, a quantidade de obra, isso logicamente Sim. fomenta muito mais o nosso negócio. Mas como é uma região que o cliente ele não é daqui, Perfeito. esse cliente ele nos busca, nos procura. Precisa, na verdade, né? Cara, já tive problema lá em Curitiba, tive problema lá no Mato Grosso, tive problema com obra lá em São Paulo, vocês não fazem? Na própria cidade dele tem problema, Tem lá problema. fora, né? Cara, ele é muito complexo, né? Num apartamento, nós estamos falando em mais de 40 fornecedores. Então, e de material, de produtos, são mais de 3.500 itens. Cara, fiquei curioso no modelo de gestão de vocês, cara, para vocês conseguirem escalar isso, né? Gerenciar 200 obras simultâneas, né? Tem muito processo envolvido, né? E muito treinamento, muito acompanhamento. Enfim, né? Não é... É um desafio, né? É um desafio, cara. Não é fácil, né? É um modelo... Tu precisa, primeiro, muito engajamento de todos, né? Todos os colaboradores. Quando a gente começa a empresa em 2017, começou com o meu sócio, com o Rodrigo, que é arquiteto, né? Eu e o Rodrigo, a gente, além de ser sócio, a gente é amigo há 26 anos, né? Vai fazer 27 anos, e eu vim da área de logística, né? Então, eu caí de paraquedas na empresa. Eu vim do Rio Grande do Sul para cá, vim gerenciar uma transportadora. Tu me falou que estava no Porto, né? Eu gerenciava uma transportadora que tinha uma operação bem complexa no Porto de Itajaí. E eu venho para cá em 2014, trabalhei até 2016. Final de 16 ele me liga e disse: olha, tô voltando para Balneário Camboriú, meu irmão comprou um imóvel, eu fiz o projeto e eu tô mobiliando o apartamento. E vem conhecer o apartamento. E aí, cara, eu fui conhecer o apartamento e ele começou a me contar a história, o que ele estava fazendo. Enfim, fazia um certo tempo que eu e o Rodrigo, a gente não se reencontrava, enfim. E ele falou: cara, eu tô fazendo isso aqui no mercado, não tem isso. A minha ideia é montar uma empresa que a gente vai atender o cliente 360 graus. E tu, o que tu tá fazendo? Eu disse: cara, eu acabei de sair da empresa, ainda não sei o que eu vou fazer, mas não pretendo voltar para o Rio Grande do Sul. Minha ideia é voltar, ficar aqui no mercado. Se vou voltar para a área de logística, não sei. Aí a mãe dele estava dentro da obra e disse assim: por que tu não ajuda o Rodrigo? Ele disse: cara, eu vou fazer o quê? Eu não entendo nada da área de arquitetura, né? E ele falou: cara, vem comigo. Eu disse: cara, o que precisar fazer, eu vou fazer. Vou te ajudar e tamo junto. Ele: cara, eu preciso de alguém de confiança. E aí fechamos uma primeira obra e eu caí dentro da obra sem entender absolutamente nada da parte da arquitetura. E eu comecei a entrar com o que é a minha expertise, a parte de logística, a parte de gestão. Naquele momento nós éramos 6 pessoas na empresa. E aí eu comecei a estar dentro da obra, ele me passava basicamente o que eu tinha que fazer, gerenciar. Meu objetivo principal era não deixar o prestador de serviço entrar tarde, nem sair cedo, e não deixar faltar nada. E aí entrava a minha expertise, que é a área de logística.
E aí eu comecei, pessoas. Aí comecei a mapear toda a região, todos os prestadores de serviço, e a gente começou a criar um banco de dados e homologar isso em conjunto. E aí eu comecei a ficar ocioso dentro da obra, e eu disse, cara, eu preciso fazer algo diferente. Eu comecei a ajudar esse prestador de serviço. Pintor a pintar uma parede, o gesseiro a quebrar o teto, o marceneiro a montar os móveis, o marmorista a montar a pedra, para mim começar a entender e ter essa formação que até então eu não tinha. Cara, vou aprender o tempo das coisas, a forma das coisas. Vou aprender na prática. E aí comecei a entender o dia a dia e as dores que tinham. Deles. E aí qual que eram as dores? Cara, o papel aceita tudo, o que o arquiteto e você está fazendo não é bem assim. Cara, aqui vocês estão mandando pintar todo o teto, sendo que não veio o projeto no técnico, vou ter que cortar o gesso de novo, vou ter que amassar, vou ter que lixar, vou ter que pintar, vocês estão gastando um valor desnecessário, duplicidade. E aí eu comecei a trazer esses arquitetos que projetavam na época para dentro da obra e a gente começou a ter essas trocas. Ensinar o outro. Um ensinar o outro, e aí foi acontecendo as coisas. Chegou um momento que a obra a gente conseguiu ir tocando, sempre com acompanhamento da equipe junto, e tendo sempre essa troca de todo mundo. E aí chegou um momento que eu comecei a entender do processo. Eu disse, pô, agora eu preciso vender. Como eu vou fazer para vender se eu ainda tenho que gerenciar a obra? O Rodrigo falou, cara, eu vou focar na venda, tu me ajuda aqui na parte de obra, mas em determinado momento tu tem que sair daqui, tu tem que ir para venda. Eu digo, beleza, mas como é que eu vou fazer? Aí eu comecei a olhar o meu ambiente, que a obra que a gente realizava levava 4 meses. Eu jamais teria tempo de cuidar da obra, cuidar da parte de logística e buscar o cliente. E também como faria esse cliente vir até mim. Aí me veio uma virada de chave, que foi, cara, eu tô dentro do apartamento e meu cliente tá aqui. Como que eu vou conseguir o cliente? Porque alguém aqui dentro tá com o apartamento vazio, alguém precisa vender, alguém precisa mobiliar. Eu digo, mas sair daqui e sair tocando o interfone, vão me chamar de louco. Né? Não tem como eu fazer isso. E aí eu vi uma situação que o cara que tinha toda a informação era quem? O porteiro. Era o zelador. Eu comecei a trazer esse cara para o meu lado e comecei a observar que esse cara, muitas vezes, ele almoçava sozinho. E o cara, eu preciso conhecer ele, vem almoçar comigo. Chamava ele, criava o relacionamento, explicava para ele a empresa e levava ele para conhecer o apartamento e o nosso trabalho. Ele era um replicador do meu negócio. Criava o elo de confiança, o que começou a acontecer, ele começou a comunicar. Combinar. E aí vinha um morador, e o morador disse, pô, quem é que tá trabalhando? É a empresa tal, aqui é o Paulo, é um dos sócios da empresa, vem, conhece ele. Começou a replicar. Começou a aumentar, começou a criar uma rede de relacionamento, começou a vir os clientes até mim. E aí, sempre era eu e o Rodrigo nessa parte comercial. Eu captava o cliente e o Rodrigo entrava com a parte técnica e fechava o negócio. E aí, nesse papel, ele começou a vir os clientes investidores. Até pelo um relacionamento do Fabrício Ramos, que é o cara que nos conectou. O Fabrício trouxe uma oportunidade de um agenciado dele na época que tinha um imóvel aqui no mercado parado e não estava conseguindo vender. E aí o Fabrício falou, cara, vocês precisam achar uma solução para que esse cara ele faça mobília, mas conhecendo o Giovanni, ele não vai querer fazer um investimento. Pense em um formato. Aí eu e o Rodrigo trocamos uma ideia, e aí tínhamos um investidor dentro da operação, o Rodrigo compartilhou com ele, e criaram um modelo nosso, que é o principal negócio nosso, que é um modelo que a gente entra com investimento nos decorados. Isso aí foi uma inovação de vocês. Né? Uma inovação. Porque hoje é assim, o imóvel nosso, como é segunda moradia, o imóvel pronto, ele tem uma velocidade de venda, e esse cliente ele chega e consome o produto, ele vai chegar lá dia 28, dia 30 de dezembro, e ele não consegue passar por todo o processo. Não sei se ele compra lá atrás o imóvel. Sim. E aí ele tem toda a jornada. Mas ele vem. Muitos chegam aqui querendo comprar e já se mudar. Quer visitar de manhã e quer dormir à noite no apartamento com a família. Isso é muito comum aqui, né? Cara, aumentou só no ano passado 43% o consumo do imóvel pronto aqui na região. Perfeito. Né? Então esse cliente vem, mas aí como mobiliar, como agregar valor, como conceituar, você não pode criar uma persona que não você dificulta e esse investidor ele comprou o imóvel na planta na expectativa de uma valorização e venda. Isso. Ele não imagina que ele ainda precisa fazer mais um processo, que é mobiliar,
para depois vender, né? Ele não quer passar por isso, né? E às vezes não tem nem ele não fez uma reserva para fazer isso. Exato, exato. E também assim, não é o fato só de você mobiliar por mobiliar. Além em termos de arquitetura, tu tem que saber agregar valor, mas tem uma conta por trás disso. Quanto custa o imóvel, quanto você tem que investir, que região que ele está, para que o teu investimento ele não seja acima do valor do imóvel ou muito abaixo. Né? Porque a gente testou aqui na empresa diversos modelos, desde fazer semi-mobiliado, desde deixar ambiente por fazer, porque o cliente ele entrava e ele condicionava isso para o incorporador ou para a gente como empresa para que a gente complementasse isso. Perfeito. E aí tem todo um... Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Aí você tem que fazer toda essa análise de mercado. E o que diferencia a gente de um mercado tradicional da arquitetura, além da solução, é que a gente entende muito do mercado imobiliário. Então a gente teve que buscar esse conhecimento do mercado imobiliário para que atingisse o principal objetivo nosso, que é mobiliar unidades voltado para venda. E aí como que a gente entrou nesse mercado? Como estava te contando, a gente começou nos próprios empreendimentos, a gente começou a observar muito que, de novo, o próprio zelador era o cara que tinha toda a informação. E quando a gente estava dentro dos empreendimentos, eu comecei a fazer uma outra observação. Que primeiro que o cliente, quando ele vai comprar um imóvel, o que ele vai fazer? Vai definir a região, ele vai na construtora, ele até acha o imóvel na construtora, mas aí tem o corretor dele de confiança, que o corretor começa a dar outras opções. Qual que é outras opções no mesmo empreendimento? Se tem algum cliente terceiro que está vendendo a unidade, e ainda se o permutante, o terrenista, tem algumas unidades e qual que é o preço dessas unidades, porque às vezes tem diferença de preço. Eu via que esse corretor, ele ia lá e batia na portinha do prédio lá e dizia, tem algum apartamento para atender? Dependendo do bom humor do porteiro, ele dizia sim ou não. E aí eu, vendo isso, eu era o cara que estava lá dentro, já tinha criado o relacionamento e conhecia todo mundo, se o cara estava vendendo, se estava mobiliado, se estava vazio. Eu comecei a compartilhar isso com o mercado imobiliário. Por que isso? Que era uma forma de eu trazer o corretor de imóveis para o meu lado, porque ele é hoje também um dos principais parceiros meus, mas também que o corretor ele conseguisse esse imóvel, porque em algum momento esse cara ia me indicar, ou para esse imóvel específico, ou para um outro imóvel que ele estava vendendo, porque esse cara ele compra um imóvel vazio, ele vai precisar em algum momento imobiliar. E aí a gente começa a aumentar o relacionamento com o mercado imobiliário e sempre fomentando, trazendo cliente para comprar com ele, buscando imóvel vazio para a gente mobiliar. E aí a gente começou a aumentar esse relacionamento, entrando no mercado imobiliário. Hoje, de 9 anos, a gente tem aqui um banco de dados de mais de 2.000 corretores homologados, que conhecem a nossa história, conhecem a nossa trajetória, conhecem as entregas, participam dos open house nosso. Não. Só que para que isso aconteça, além de ter esse relacionamento, eu tenho que homologar eles e treinar. Então, o espaço aqui embaixo, a gente criou um clube de relacionamento para o mercado imobiliário e a gente faz reuniões semanais e treinamentos semanais e mostrar para eles tudo que a gente já fez e o que a gente faz no mercado. Sim, é eles que trazem clientes para dentro da unidade. E aí, quando eu faço essa mobília, esse apartamento decorado, eu tenho que treinar ele e explicar tecnicamente o produto. Eu tenho que mostrar, por exemplo, que pedra tá no apartamento, que mobiliário solto, o mobiliário é assinado, não é, porque como foi pensado o projeto, para que tudo isso, essa venda, ela se transforme em uma venda muito mais emocional. E aí esse valor emocional tem um preço. Agregar valor. Agrega valor. Exatamente. Então isso, cara, é diariamente, para te falar bem. Tem cases aí, vários cases de sucesso em que eu fazer esse projeto mobiliar o imóvel aumentou percentualmente o valor do negócio, tanto em liquidez, em velocidade de venda, quanto em valor absurdo. E no modelo de vocês, vamos lá, o investidor tem um imóvel, nesse caso aí o primeiro case aí que tu comentou, vocês montaram ali um fundo, entraram no mobiliário e o apartamento que valia X, pelo fato de agora estar com uma mobília top, um projeto lindo, ele ficou mais caro, ele vale mais e valendo mais, mesmo ele valendo mais, né, estando mais caro, vamos dizer assim,
ele tem maior probabilidade de vender, ele aumenta a liquidez dele. É isso? É isso, é isso. É que hoje o que acontece? Ele vai muito, né, da região, do tipo de produto, porque hoje muitos pensam que o ápice da valorização imobiliária ele vai muito depois da entrega do produto. Exemplo, você compra um imóvel na planta, tem lá a jornada lá 60 meses, entregou as chaves, ele chegou no ápice. Pelo contrário, o ápice da valorização imobiliária ele vai depois que o empreendimento tem vida. Perfeito. Depois ele está 100% mobiliado. Quanto custa o teu sonho? Quanto que tu botou de energia aqui dentro? Sim. Né? Então isso, bem posicionado, bem comunicado, você acaba agregando valor. Logicamente, tem que entender a conta. É um imóvel que nós vamos agregar valor para criar um conceito e a gente utilizar esse imóvel como um decorado. Mas não um decorado showroom sem funcionalidade. Um decorado onde o cliente, se ele quiser comprar, ele vai pagar um valor a mais pelo fator tempo. Né? E também às vezes, né? isso, e também às vezes você tem uma estruturação junto com a construtora de um financiamento mais alongado, que é o caso desse imóvel que a gente vai, desse open house, eu vou te explicar lá também. Então vai muito do momento. Agora, que o apartamento vazio, mais a mobília, bem comunicado, bem precificado, você pode ter um ganho aí até 30% em cima. Que a gente tem N casos de imóveis de clientes, imóveis próprios que a gente também compra em determinado momento alguns imóveis, normalmente no ano de entrega, para que a gente também possa mobiliar e ainda na entrega das chaves, talvez ser o primeiro apartamento decorado e a gente comunicar isso dentro do empreendimento. Aí você escala. A gente tem hoje mais de 1.000 prestadores indiretos, né? Esses prestadores a gente tem homologado desde 2017. Qual foi a estratégia nossa, né? Hoje o nosso mercado aqui tem uma questão de sazonalidade de obra, que é o quê? Você só consegue trabalhar em alguns empreendimentos até o dia 20 de dezembro. E aí, dependendo da região, às vezes o empreendimento, você volta pós-janeiro ou pós-carnaval. E aí esse prestador de serviço, esse cara, ele fica ocioso e ele vai para a cidade de origem e faz um trabalho lá. E aí quando ele volta aqui, se você deixou alguma coisa aberta com ele, você já não pega mais esse cara, ele já está em outra obra e o preço que você pré-acordou com ele já não é o mesmo preço. Então a gente começa a homologar esse prestador de serviço e criar um relacionamento com ele e mostrar para ele que aqui na empresa ele não vai ter só 8 meses de obra, ele vai ter 12. E ele não vai ter um apartamento, ele vai ter 30, 40, 50, 200 apartamentos por ano. E aí eu gero a escala para ele e previsibilidade. E aí eu fico com o mercado, os melhores no mercado. Então, esse número aí já passou de 1.000, né? Mais de 100 obras simultâneas. A gente entrou em alguns estados, né? Santa Catarina iniciou a empresa, Paraná, Curitiba, a gente está com obra. Você faz comercial também, né? A gente faz comercial. A gente já fez escritório da Red Bull em Porto Alegre, em São Paulo, 3 projetos para eles. Agora aqui em Florianópolis também corporativo. E nesse caso do comercial, onde tu fez no escritório, por que não, eu entendo que, né, aqui funcionou muito pelo fato de o investidor ter um imóvel que não está tendo liquidez e faz para gerar liquidez. Qual é a lógica do comercial? É mais pensando na expertise de vocês na execução mesmo do projeto? É uma outra visão, uma outra parada. A gente, na verdade, o corporativo ele entrou na nossa vida através de uma arquiteta que ela iniciou como parceira e hoje é sócia nossa, que é a Isabelle Lataro. Ela é uma arquiteta lá de São Paulo, a especialidade dela sempre foi o corporativo, mas a mesma dor que o cliente tem para o residencial, ele tem para o corporativo. E quando nós conhecemos a Isa, ela ficou super empolgada com o modelo de negócio, porque falou, bom, para mim é excelente. Eu foco no comercial, em atender, que é o relacionamento que eu tenho. Se tem alguém que me dá a segurança, faz todo o planejamento para mim, me entrega tudo e executa para mim é o melhor cenário. Para mim é interessante como o escritório da arquitetura, que a minha equipe é uma equipe mais enxuta. Hoje eu tenho mais de 130 colaboradores aqui. Então faz sentido. E a gente começou pontualmente com ela. 1 obra, 2 obras. E aí a gente começou isso em São Paulo e começamos a retomar novamente.
Então, a mesma dor do residencial ele tem para o corporativo. Porque hoje, qual que é a grande dor? Cara, hoje ninguém quer assumir responsabilidade. É muita gente envolvida, é muito processo, é muito detalhe. A gente vai entrar agora, tô te perguntando que a gente está prestes a dar um passo, mas eu soube de pegar um projeto, um imóvel relativamente grande, Aham. comercial, e aí a gente tem uma série de coisas para fazer. E nós já tivemos experiências de outras obras e tal, e a gente tava pensando, cara, daqui a pouquinho, se evoluir esse negócio, se der certo, e tá, já tá em fase de contrato, tem tudo para dar certo, vai começar aquela dor de cabeça, falar com o cara do vidro, o cara do gesso, o cara da elétrica. Puta merda, vai começar uma função. E como é que nós vamos fazer com isso aqui? Que daí nós estamos fazendo isso, nós não estamos fazendo o mais importante, que é trabalhar para fazer dinheiro pagar essa conta. Não tá... Em vez de estar pagando conta, nós estamos gerenciando a despesa. Focar no business de vocês. Que esse é o grande diferencial, né, do trabalho nosso, né? A gente tem, cara, pensa só conversar sobre esse projeto. Legal pra gente, cara, vai ser um prazer. Pensa só assim, você é médico, a gente tem clientes médicos. Médico lá tem que fazer cirurgia de alto risco. Ele está em uma cirurgia de cardiologia, vai lá e liga pro cara do gesso. Não tem como. Então é bem complexo, né? E aí, claro, para que isso aconteça, você tem que ter muita gestão, uma estrutura, um time engajado. Esse aqui é um projeto que a gente fez inicialmente para avaliar com o proprietário lá, né, de fazer. Uhum. Hoje o imóvel ele tá assim. Ele é um pavilhão, em pé direito alto, tem um mezanino. Tá assim, do jeito que tá. Uhum. Tem um estado e tal. Fica numa coleção estratégica lá para nós. E aí a nossa intenção é fazer isso aqui. Um espaço de eventos, a gente faz bastante. Estúdios, né, para gravação dos conteúdos que a gente faz. Salas de reunião e espaço, estações de trabalho. Né, basicamente isso, com uma área de convivência e tal. E aí vai ficar mais ou menos nessa linha. Claro que pode mudar completamente tudo, material e tudo mais ou menos. Sim. Distribuição é mais ou menos essa. Cara, bem legal. A gente também. Eu acho que eu gosto de resumir bastante a empresa, que eu acho que às vezes é uma forma mais simplista do cliente entender. A gente é uma construtora de interiores. Eu gosto de explicar, né? Porque se a gente, lógico, desenvolve o projeto, mas eu também pego, por exemplo, o teu projeto e vou construir ele. Qual que é o ponto quando o projeto ele vem num escritório externo? A gente analisa com toda a equipe nossa, em termos de engenharia, se é um projeto execuível. Porque qual que é o ponto? Que hoje o mercado tradicional, o arquiteto ele desenvolve o projeto para o cliente, mas ele desenvolve um projeto muito mais conceitual. Perfeito. Porque ele vai ganhar o cliente aonde? No encantamento. E está tudo certo. Mas às vezes, dependendo do arquiteto, e não é todos isso, eles não fazem a pergunta primária: quanto que tu quer investir? Quanto que tu quer gastar? Porque daí tu já começa a trabalhar dentro da materialidade. Isso vai ser essa mesa aqui, isso vai ser outra, isso vai ser sofá, isso vai ser outra. Eu posso botar uma pedra de R$300 um metro quadrado com uma pedra de R$5.000 um metro quadrado. E aí isso sempre foi uma discussão nossa, e de novo, uma expertise muito do meu sócio, que ele entrava nos imóveis no início da empresa e já entrava e falava assim pra gente: cara, a gente tem que entrar aqui e já saber quanto que tem. Por quê? Como assim? Entrava no imóvel imobiliado e dizia: cara, imóvel de 100 metros quadrados aqui, um exemplo, tá 100% imobiliado, quanto que o cliente investiu aqui do interior? Já tem uma noção de metro quadrado, materialidade do produto. Como que a gente criou isso? Né? São mais ali de 600 apartamentos entregues. Né? A gente criou um banco de dados nisso, e criamos métricas e metrificamos quanto custa o alto padrão. E criamos 3 pacotes: o Gold, o Platinum e o Infinity. E dentro disso, para o residencial, ele tem um valor de metro quadrado. E dentro desse valor de metro quadrado, ele pode ser R$6.500 no metro quadrado ou acima de R$10.000 no metro quadrado. O que vai mudar? As escolhas. Que tipo de pedra, que tipo de elétrico, se é importado, se não é, que tipo de geladeira, se é embutida, se é aparente, se é linha gourmand, se não é, se tem automação, se o mobiliário solto é assinado ou não, e você vai construindo isso com o cliente. Mas o que é de extrema importância?
É trabalhar de trás para frente, dentro do valor do imóvel, a metragem do imóvel, quanto que custaria? E aí você dá essas 3 opções para o cliente. Porque você observou que a gente não tem um showroom decorado, Sim. como os escritórios de arquitetura, mas eu tenho mais de 600 decorados flutuantes. E aí eu levo o cliente, quer investir quanto? 1 milhão, 2, 10 milhões? Desse padrão. Leva, ele olha o que? Os acabamentos. É isso aqui. É isso aqui. É isso que tu vai te entregar versus o teu investimento. Agora vem para cá que nós vamos personalizar. Porque daí eu já superei a questão orçamentária com o cliente e a tua assertividade, ela é muito maior. Sim, e quando chega no ambiente assim, né? Que nós estamos aqui, tu olha e pensa. Pô, eu penso a minha sala de reuniões nesse formato. Então eu já venci a etapa, né? Porque a gente compra com os olhos, não adianta. Não adianta, não adianta. E isso, cara, ele é muito complexo você desenvolver isso. Isso aí, cara, é experiência. Né? Não tem. E isso que o Rodrigo mencionava era algo que ele foi passando esse conhecimento para mim. Eu fui replicando, fui passando para a equipe. A esposa do Rodrigo também, a Priscila, que é sócia nossa também, entrou junto aqui e ajudou a estruturar toda a metodologia. A Luana, que é uma outra sócia nossa também. Então a gente conseguiu passar essa segurança para o cliente e já mostrar para o cliente basicamente a última linha. Porque hoje o cliente ele vai descobrir quando o arquiteto mostrar o projeto. E quando ele mostra o projeto, esse projeto ele não está no orçamento, está no criativo para ganhar o cliente. Aí depois o cliente diz assim, beleza, quanto é que custa? Não, agora eu vou orçar. Cara, tu perde tempo. A gente já em 30 dias eu vou fazer o projeto, já vou mostrar a última linha, quanto custou, e ali ele vai fazer alterações, seja da materialidade ou orçamentária. Diminuiu o orçamento, troca o produto. Trocou o produto superior, aumentou o valor. É basicamente essa análise que a gente tem que fazer, né? Que a gente faz. Então, de novo, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso, Rio Grande do Sul e São Paulo. E agora está entrando Goiânia para nós, com uma incorporadora. Está com um escritório de mais de 2.000 metros quadrados, tem mais de 10.000 metros quadrados de projetos já entregues e mais de 500 fornecedores, indústrias homologadas aqui. E cada vez mais aumentando, né? Tá bom. Alguns braços nossos, né? A empresa ela começou de novo pela a construtora de interiores, a AWS, né? Que hoje a AWS é o grupo nosso, a Hold, a gente tem a TKWS, que é a construtora de interiores de alto padrão, né? Sempre voltada para entregar essa solução. A Urban, que é uma estruturação imobiliária nossa, que é a compra e venda de imóveis. Ou a intermediação, vamos dizer assim, de terrenos para construtoras. Que o que a gente via? A mesma dor que o arquiteto tem, o corretor tem, o incorporador tem essa dor que é a compra do terreno. E como que ele define a região, mas o corretor que levava para ele não tinha o conhecimento e o domínio da região, o que pode e aonde pode fazer. E como o meu produto ele é um diferencial para o incorporador, a gente cria confiança e o incorporador nos traz essa demanda. E aí a gente pegava o terreno da incorporadora, desenvolvia todo o estudo físico e financeiro de viabilidade e levava já para o incorporador o terreno estruturado. E aí o que acontecia? A gente tinha uma venda muito mais rápida. Então a gente vendeu terrenos na Praia Brava, frente mar, terrenos em Itapema, uma das principais avenidas, para condomínio fechado, loteamento, sempre trazendo essa solução. A Mihu, que é um braço nosso de imobiliário solto, né, assinado ou não, mas que a gente apresenta todas as indústrias que produzem para nós. Então é aquele cliente que não conhece uma determinada marca, ele acaba tendo a familiaridade com o produto. A Blocks, que ela nasceu o ano passado, que é o futuro dos imóveis compactos, que ele leva o conceito da TKWS, só que ele é voltado para os compactos. Hotelaria, lofts, entrega a mesma solução. A AWS Casa, que ela nasceu de uma outra dor, do cliente que comprava um terreno em uma área que eu vendi. Qual que é a dor dele? Agora eu vou contratar o arquiteto para fazer o projeto da casa. E depois da casa construída, vamos lá, 18 meses, um exemplo,
ele ia ter uma segunda dor, ele ia contratar o escritório da arquitetura. E aí o que o arquiteto vinha, fazia o projeto, mas alterava a parte civil, ponto elétrico, hidráulico, integração de ambiente. Então o que a gente pensou e faz isso? Entrega para o cliente em um contrato só a casa construída. Então eu já desenvolvo o projeto da casa, faço todos os parâmetros, compatibilizo com o interior e já mostro um projeto só para ele. Então é um outro produto nosso. Então a gente tem a Lifestyle também, que é uma assinatura de interiores para empreendimentos. O incorporador vai lançar um produto, ele quer que a gente desenvolva todas as áreas comuns. Todo o conceito eu assino esse empreendimento. A Lifestyle Blocks é a mesma ideia para o cliente do imóvel mais compacto. O serviço de concierge, que é algo que a gente notou necessário, está aqui. Que, trazer um dado para ti, em 2023, a gente entregou mais de 80 apartamentos. E o maior volume nosso de entrega, ele sempre é ali no período de final de ano. Só que esse cliente que comprava o imóvel, ele era o primeiro investimento, talvez o segundo dele aqui, mas ele veio aqui através de um amigo, ele não conhecia a região. Então a gente fazia todo esse serviço de concierge. Qual que é o melhor restaurante? Onde é que tem a parte de turismo? O que ele tem que visitar? Se precisasse de uma diarista, o carro está no estacionamento, precisa abastecer, limpar o carro, tudo isso a gente fazia. A gente testou na prática, pontualmente, eu e meu sócio fazendo esse relacionamento. Só que hoje, pela quantidade de apartamentos que a gente estruturou um braço para vender essa solução para a empresa. E por último, não menos importante, um Neon, que é o primeiro empreendimento de alto padrão do Brasil, entregue e vendido 100% imobiliado. O que a gente pensou? Já está precificado. Já está precificado e ele vai ser entregue 100% imobiliado. Qual que é a ideia? De novo, a AWS ela nasceu um escritório de arquitetura, foi mobiliando para entendendo a dor do cliente, foi mobiliando para o investidor e foi intermediando terrenos. A que ponto? Para nós começar a entrar no mercado da compra de terrenos. Não para entrar no mercado de compra para você ir para o mercado da incorporação, porque senão eu vou entrar em conflito com o meu principal cliente. Mas criar uma outra solução para ele, que é a solução onde a gente entra com a assinatura do empreendimento, com as plantas, vamos dizer assim, já bem resolvidas, né? Onde o cliente, ele, se precisar fazer alguma alteração, ela vai ser mínima possível. Isso diminui tempo e custo financeiro para o incorporador. E você possa já decidir na hora da compra do imóvel todos os acabamentos que você vai ter, e na hora que tu entregar as chaves, receber no dia zero, você já pode estar morando no apartamento, vendendo ou alugando. Então que nem você comprar um Porsche, você vai lá, compra o Porsche, você personaliza ele toda a parte interior. A ideia é mesmo. Então vai ter o primeiro aí no Brasil e vai ser muito bom. Aqui em Balneário Camboriú, e aí nós permutamos com a... Para quando que é esse projeto aí? Ele para 2031. Então nós permutamos com a quinta maior construtora de Santa Catarina, e o produto ficou bem interessante. É um produto diferente, o mercado não conhece. Então o nosso trabalho de treinamento para o mercado imobiliário tem que ser semanal, né? E a gente tem que explicar isso. Logicamente, a gente consegue mostrar essa segurança porque a gente tem 600 imóveis entregues. Então, o mercado já entendeu e agora a gente está passando isso para o cliente. Tá. Isso aqui não vai ser uma tendência, vai ser uma obrigação. Vai chegar nos próximos anos, não vão mais se vender apartamento vazio. Tu vai comprar ele, tu já vai poder, na data zero, já tá morando no apartamento. E aí, outro detalhe, quanto custa essa mobília? Como você paga esse pacote? Aqui eu financio em 60 meses, que hoje, a curto prazo, não tem como fazer. Aí entra toda uma inteligência nossa. O que acontece? Ele paga o imóvel na planta, quando ele fica pronto, ele tem que entrar com financiamento e com o projeto. Aí são duas despesas e ele nem sabia o quanto ia custar esse outro, né? Aí é uma surpresa e muitas vezes o cara não faz. Fez um apartamento pelado lá e não tem liquidez. Porque hoje as construtoras, elas acabam financiando o cliente. Sim. E aí... Aqui é muito comum, né? É muito comum. Aqui tem casos de mais de 60 meses. O financiamento direto com a construtora. Agora, quando ele vem contratar o meu serviço, eu não consigo fazer isso. Agora aqui eu estou dando a traçabilidade. Como a gente chegou a isso,
mapeando todas as alterações, vamos dizer assim, de todos os produtos e acompanhando todos os índices, né? Para que a gente conseguisse Perfeito. entregar, né, o cliente. Os pilares, né, da nossa solução, então, são 4 pilares: arquitetura e engenharia, gestão, execução e mão de obra e produto e material. Isso basicamente é o nosso controle, vamos dizer assim, né? Tu dominando esses 4 pilares, você consegue dar essa previsibilidade para o cliente. O que é a nossa solução, né? É um contrato só, é a integração de todas as competências, com prazo e preço conhecido do início ao fim. Cara, a tua obra vai custar X, dia 28 de abril, ao meio-dia, pode vir com a tua família que teu apartamento vai estar entregue, nós vamos estar recebendo vocês aqui. Para que isso consiga ser realizado, entregue, tem que ter muita gestão. Controle, tendo isso, tem qualidade. E se assim o cliente precisar qualquer particularidade dentro, preciso fazer um ajuste de marcenaria, que pode acontecer, a televisão deu algum problema, que pode acontecer, é uma pessoa só. Tem lastro. Pós-venda centralizado comigo. Eu tenho meu canal de pós-venda aqui. E alguns apartamentos que a gente fez, Yacht House, da construtora Pascoaloto, assinatura Pininfarina, foram mais de 45 apartamentos que nós entregamos ali, entre apartamentos de investidores, de clientes finais, né? A gente entrou num momento, e no Yacht House, um momento bem importante no cenário. Primeiro que foi uma obra de mais de 10 anos. Você disse bravíssimo, hein? Bravíssima. Mas por minha cara, aquele ali. Esse é o Bravíssima. O primeiro Yacht House é de um cliente nosso, do Lua Santana. Ah, sim, eu vi isso. Ficou bem legal. É o Net House. Isso, no Yacht House. Lua tinha comprado uma planta, nunca tinha visitado o empreendimento, a gente se conectou com ele, ele entendeu a solução nossa e a gente entregou o apartamento dele mobiliado. E ainda a gente direcionou para um outro cliente nosso onde ele estava. E ele vendeu? Não, ele colocou para alugar o apartamento. Ah. E a gente fez essa conexão com um cliente nosso. Ele comprou. Ele comprou na planta. No meio do caminho conheceu vocês. Conheceu a gente. Fizeram a parceria, fizeram o negócio. E tá lá para alugar, dá para alugar o apartamento do Los Angeles. Eles estavam primeiramente, vai ficar para mim, vai ficar para minha irmã, que é a Bruna. E aí, depois da entrega, eles tomaram a decisão: nós não vamos vender, nós vamos colocar alugar. Vocês conhecem alguém que pode alugar o apartamento? E aí, no nosso relacionamento, a gente direcionou para um cliente e ele acabou entrando no apartamento e alugou o apartamento. Dessa solução nossa de mercado, um dos grandes diferenciais nossos é o relacionamento e o network que a gente tem. Então, a gente focou... Faz um filtro. Cara, a gente focou muito, muito, muito nesses 9 anos em relacionamento, né? Que é uma conta que poucos fazem, né? O CAC, quanto é que custa a aquisição do cliente? Quanto custa um contato, né? Uma indicação, né? Simplesmente é confiança, né? Então, o Bravíssima, o Yacht House foi assim, o Bravíssima foi assim, o On Tower, que é um exemplo, uma família, amiga nossa, já fez mais de 10 apartamentos para eles, também indicação. O Sky Tower, também indicação de cliente. O Sky Tower é um empreendimento na Barra Norte de altíssimo valor agregado, de 27 apartamentos, nós temos 11 lá dentro. Desde o começo, desde a estratégia lá do porteiro, né? Até hoje, com os clientes vão ficando satisfeitos e vão indicando. E falando do porteiro, eu gosto de falar bastante disso porque eu trouxe de casa isso, né? Não só eu, como o Rodrigo, a gente tenta passar para todo mundo, né? Você tratar igual todas as pessoas. O maior negócio que nós fizemos hoje, até hoje da empresa, e que é esse empreendimento aqui, o Sky Tower, foi do relacionamento e indicação de um porteiro. A gente pegou um produto de um VGV de 45 milhões, realizado 115 milhões. Então gerou 115 milhões de negócio para nós, pela indicação de quem? Do porteiro. Então, isso eu sempre busquei criar um relacionamento
Com todos. Cara, todos os empreendimentos que a gente já entregou, eu tenho um relacionamento com eles, todos. Aí eu falei pro Rafa, porque a gente não tá acostumado, né, com isso, né? Na grande maioria, às vezes, as relações são mais superficiais. Uma coisa, né, se for bom pra mim, tá bom, se não for, não quero e tal. Sim. E aí eu falei pro Rafa, cara super atencioso e tal. Até falei pro Fabrício, cara, obrigado pelo contato, Paulo. Cara, nota 10, ele tá me tratando super bem, super atencioso. Não sei o que ele espera, mas ele tá criando uma conta de gratidão e com certeza de alguma coisa que vai vir, que vai ser gerada absurda, né? Então, cara, já publicamente aqui agradecer. Que isso, cara. Realmente o que tu tá falando é uma verdade. Tenho certeza que tudo que vocês estão colhendo é fruto desse jeito de vocês, assim, né, velho? Cara, é assim, né? Eu frequento balneário aqui, cara. Tô com, embora não pareça, com 41 anos, vou fazer. Eu frequento balneário há 30 anos, né? Então, conheço, lógico, o mercado aqui e vim morar pra cá e a gente, queira ou não, sofreu um preconceito no mercado. Cara, quem quer entregar tudo não entrega nada. O mercado aqui ele é um mercado que nem o Rio Grande do Sul tem um bairrismo, ele também tem um mercado mais fechado, mas a gente soube entrar de uma forma inteligente no mercado e simples, assim, fazendo um negócio da melhor forma possível e não fazendo um negócio só para um lado, para os dois lados. Minha mãe sempre falava que o bolo você faz e você divide em fatias iguais para todo mundo. Verdade. E isso sempre foi a nossa essência, né? Então, independente com quem você vai estar falando, cara, você se doa que o negócio ele venha ao natural, né? Só que tem poucas pessoas que têm tempo ou poucas pessoas que querem esperar o tempo, né? Tem pessoas que falam, né? Não me recordo agora o livro que tem, mas ele fala que demora 10 anos para você ficar rico da noite pro dia. Sentido. Eu sempre tenho uma frase que eu escutei em algum lugar e carrego comigo desde que comecei a trabalhar assim com vendas, principalmente, né, que a venda isso eu levo isso como uma cultura e tento passar sempre para quem trabalha com a gente, né? A venda ela não é um processo de convencimento, é um processo de reconhecimento, né? Sempre que tu quiser fazer uma venda querendo convencer alguém, vai ser muito difícil, é muito esforço, e principalmente lá na cultura gaúcha, isso causa tem alguma coisa estranha aí, né? Tá querendo me vender. Pode ser um puta de um produto, ser bom pro cliente, mas passa a impressão de que tu quer mais. A venda é mais importante para ti que tá vendendo porque para quem tá comprando. Então eu sempre procurei adotar muito disso, assim, que, cara, se eu for bom, fizer bem feito, for sincero, transparente, etc., vai chegar um momento que essa pessoa, que esse potencial cliente vai olhar assim, quer saber? Vou fazer negócio com o Danilo, né? E aí eu acho que essa é a melhor venda que tem, porque eu fui reconhecido como a pessoa certa para ela fazer negócio, e eu não sei convencer, né? E acho que é muito do que vocês fazem também, né? O reconhecimento, no médio e longo prazo, ele vai ganhar muito mais do convencimento. O convencimento tem que estar sempre tendo convencer um, depois convencer o outro, convencer o outro. Quando tu faz as coisas certas, no médio e longo prazo, tu vai ser reconhecido e as coisas vão acontecer, né? Acho que é o que vocês estão colhendo, né? Cara, é exatamente isso aí, né? Não é fácil, é difícil, você tem que ter paciência, você tem que abdicar de estar ao lado da tua família, né? Da tua esposa. Eu tenho um filho de 3 anos, meu sócio tem um filho e uma filha também, pequenininho, então assim, para que tudo isso aconteça, você tem que ter em casa uma esposa que entenda o que não é fácil, né? E cara, tem que se doar, né? E hoje, de novo, o relacionamento, ele é, sem sombra de dúvidas, é o meu principal ativo aqui hoje dentro da empresa. 87% do meu faturamento, ele é relacionamento e indicação. A gente cresceu um pouco via internet, foi organicamente. Ele começou esse posicionamento recente. Perfeito. Então, fazendo um bom trabalho da forma certa, honesta, com transparência e entregando aquilo que você promete para o cliente, o resultado ele acontece ao natural. Muito bem estruturado, o negócio tá
tá avançando muito e dá para ver que isso é o chão de vocês e vocês fazem negócio pensando no cliente, né? Colocando o cliente no centro. Mais um negócio, né, que a gente mostra aqui no canal, onde vocês conseguiram capturar muito bem a dor do cliente e desenvolver soluções no entorno do cliente, né, e resolver. Acho que é muito do que a gente tenta fazer também no FLF, né? A gente tem muito claro, né, que a nossa missão é inspirar, capacitar e conectar empreendedores e empresários, né? Então, a gente sente que esses são os três pilares que fazem o nosso cliente avançar, prosperar, ter sucesso, né, no seu objetivo enquanto empreendedor, empresário, né? E tudo que a gente desenvolve está no entorno disso. E olhar assim o ecossistema de vocês, para nós é muito inspirador, que a gente vê que tem muitas oportunidades que a gente pode tá conseguindo fazer isso, e dá para ver que vocês estão capturando. Imagina, vocês têm um potencial de crescimento gigantesco, né, a nível Brasil, né? A nossa meta é que a gente consiga cada vez mais crescer mais. Isso vem acontecendo anos após anos. Ano passado. Cara, ano passado o ticket médio foram 170 obras, um ticket médio aí de 1 milhão, 1,5 milhão para apartamento. Então, esse ano a gente vai passar isso, a quantidade, os números já estão mostrando isso. E a gente está cada vez mais escalando o produto. De novo, sempre buscando uma oportunidade no mercado. Então a gente foi vendo as oportunidades que o mercado tinha. A gente nunca foi um modelo engessado, né? Sempre personalizado para atender o cliente. E se era algo que não estava no nosso escopo, a gente entendia essa dor e buscava a solução para o cliente. Isso diferencia bastante, né, qualquer outra empresa voltado para a parte de arquitetura. A gente viaja o Brasil inteiro, para fora também, buscando, e a gente, humildemente falando, a gente não viu nada parecido. Não recordo. Né? Nada parecido com a solução. Né? Tem muita gente que sim entrega o imóvel decorado, mas não da forma estruturada, com escala que a gente entrega. Né? E agora vamos almoçar primeiro. A gente almoça, a gente dá uma ida lá no Salt. Salt é de uma construtora parceira nossa, Petra Salles, que é uma construtora que construiu um empreendimento na Praia Brava, que é um dos metros quadrados mais valorizados da região, onde eles nos procuraram para ter um produto exclusivo para o cliente deles. E hoje é o dia do open house, da entrega do apartamento. A gente almoça lá. Aí a gente almoça aqui próximo do escritório. Eu, como um bom gaúcho, gosto de comer uma carne, que tem um restaurante bem legal aqui do lado. A gente come, almoça aqui, damos um pulo na Praia Brava. Depois voltamos aqui, que aí pegamos todo o pessoal na operação trabalhando, mostrar um pouquinho para vocês. Depois, acho que dando tudo certo, vamos para Brusque. Fechou. Charlinho, tá preparado para falar um pouco na câmera? Sempre. Vai ser para Colorado. Tu gremista, te azarou, cara. Como é que tá? Tudo bem? Prazer. Tudo bom? Danilo. Bora lá? Bora lá? Contando o Charles pro Danilo um pouquinho. Danilo, um amigo nosso nos conectou com ele, o Fabrício. Danilo, referência lá no mercado do Rio Grande do Sul, né? Tem como sócio o Rafael Sobes, né? Por isso que eu falei, que Colorado, né? Lembrei muito com o Sobs. E aí o Danilo tá conhecendo um pouquinho da nossa história, da nossa trajetória, né? Passou um pouquinho na empresa. Olha, legal que hoje a gente tem um dos principais cases nossos, que é o Salt, né? Que tu teve a participação total aqui pelo sucesso. E hoje é o Open House, então faz sentido tu entender a operação e o que a gente faz para fomentar e acelerar a venda dos clientes. Ver o desenvolvimento lá, como funciona da fábrica, né? Lá é a fábrica, tudo sai de lá, mas aí ver ele palpável aqui é diferente, cara. É legal. É legal porque tem o projeto aqui, o quão fiel fica ao projeto, sabe? E essa é a diferença que hoje aqui qualquer corretor que tu falar na região, ele tem a segurança de vender a AWS por isso, porque ele sabe que vai ser fiel ao projeto
e que o cliente dele vai estar em boas mãos. Então, isso que traz, cara, assim, os corretores vêm de olho fechado, né, pro evento, vem, e aí é muita força de pessoas do bem, e é difícil não dar certo. Que legal, velho. Aqui Tô curioso pra conhecer. Vamos lá, né? então, vamos lá. Aqui, o que que é legal nessa parceria, a gente já iniciar aqui pela entrada, uma consultora muito, é o primeiro empreendimento deles, mas o grupo é muito forte, tá? O grupo é dono da maior refinaria de sal do Brasil e a maior empresa de malhas do Brasil também. Dentro disso, eles tinham alguns terrenos e foram para a incorporação, tem também o maior bairro do sul do Brasil, é deles, que eles estão construindo ao mesmo tempo, e fizeram o Salt. Nesse tempo que eles estavam criando, eles descobriram, né, a nossa empresa, e a gente montou uma parceria, então a gente está fazendo aquele trabalho que a gente vai ver os decorados e o lazer. O que é legal o lazer aqui? Zero economia. Algumas construtoras aqui acabam trazendo para o lazer não tanto investimento conforme o empreendimento merecia. Aqui, por ser um patrimônio próprio, por ter investimento deles, economizaram zero. Então já inicia por aqui. A gente vai executar todo o lazer, todas as áreas comuns, todos os corredores e também o rooftop, que é o lazer. Então a gente já inicia com a TKWS aqui. O que o Charles complementando do estado falou, qual que é a complexidade da área de lazer, né? O primeiro cliente, ele concede um projeto de área de lazer no lançamento do produto, na criação do produto, e na hora da execução do projeto, o construtor ele vai conhecer o orçamento. E aí ele nos busca para a gente fazer uma curadoria. 5 e aí anos depois, Jeff, né? A conta já não é mais a mesma. E aí o perfil deles é uma empresa muito bem capitalizada, eles seguindo, eu quero fielmente o projeto. E nesse caso eles conseguem trazer o que? Agregar o máximo de valor para o empreendimento como um todo, né? Exato. E aí a gente está executando exatamente o projeto criado lá 5 anos atrás, né? Quando que vai ser entregue aqui? O prédio entrega 30 de junho. Já. Então, decorados, lazer, tudo entrega 30 de junho. Cliente que comprar a mobília, ou comprar esse apartamento já mobiliado, sai da festa da entrega do prédio e já dorme no apartamento dele. Legal. E quantas unidades são aqui no total? 56 no total, dessas 56, umas 12 já tem a mobília nossa e tem mais 6 à disposição. Olá, tudo bem? Boa tarde, com licença. Quantos metros tem esse aqui? Esse 93. Meu cameraman. Aqui eu estava falando lá embaixo, a nossa fidelidade com o projeto, né? Então, esse é o projeto, são as imagens do render 3D que eles receberam, e aí o resto está aqui palpável para vocês ver o quanto a gente tenta acompanhar essa execução e fazer que fique exatamente igual ao projeto. A questão da previsibilidade para o cliente, né? Financeira, criativa e a data de entrega. Então o cliente ele sentou, aprovou, é esse o projeto, ele vai receber exatamente igual. Então ele já consegue materializar e visualizar ele no apartamento, né? Esse tipo de evento que vocês estão fazendo aqui, vocês costumam fazer com que frequência? Toda a entrega com os parceiros nossos imóveis voltado para venda e tem o TK, sempre tem. Amanhã nós temos mais uma entrega, um imóvel em Balneário Camboriú. Então, Entrega, tu disse que vocês finalizaram aqui equiparam o imóvel e para lançar ele, vocês fazem isso para começar a receber os corretores para conhecerem. Isso, como é um imóvel voltado à venda, a gente traz hoje o mercado imobiliário como principal parceiro nosso, para ele estar conhecendo o produto e também trazendo uma novidade para o mercado dele, para o cliente dele. Então, hoje é o lançamento. Hoje é o lançamento. Então, aqui hoje durante o dia passam vários corretores aqui que vêm conhecer. Aí eles já sei que cliente pode, já começa a entrar em contato com a carteira deles e começa isso a virar negócio. Isso. Quantos corretores hoje? E a ideia era para ser 80, eu acabei me passando 160 corretores, 160 tem confirmado corretores. aqui. Aí 80 da consultora e 80 nós. Então, só hoje. Então, pensa só, é um mercado que hoje, com base nas tecnologias, tem tecnologia hoje que se o corretor ele quiser fazer uma venda de dentro de casa, ele faz, está tudo na mão. Então, cada vez mais esse contato 1 a 1 está mais dificultoso. E a gente conseguiu, de uma forma inteligente, trazer um mercado muito mais próximo para nós, o mercado imobiliário, trazendo novidade. E essa novidade, a gente, bem comunicado, tu traz o mercado mais para o teu lado. E aí o corretor é um principal parceiro, a gente está fomentando o negócio com ele, então ele comprou muito a nossa ideia. Quantos corretores ativos hoje em Balneário e região aqui? Aqui deve ter tranquilamente mais de 10 mil corretores.
entre corretores, diretos, indiretos. No nosso banco de dados, a gente está com mais de 2.500 corretores homologados na empresa, que passam semanalmente lá na empresa, são A treinados. gente tem um drive, todos os materiais nossos ficam dentro de um drive, né? Então esse aqui, no lançamento, já passou para esse drive e agora as fotos profissionais dele vão ser atualizadas lá, então o corretor tem acesso a um único material. Então imagina, todo o mercado imobiliário é um único material de comunicação. A gente já deixa à disposição fotos profissionais, vídeos, tudo que a gente tem da unidade. Então, porque, por exemplo, hoje uma unidade que não é nossa, cada um vai lá e faz seu material, né? E acaba que uns se destacam, outros não. A gente tem aqui, e se o corretor quiser fazer. Então, nós somos muito parceiro do corretor, e o corretor é muito parceiro por essa segurança que eu te falei, né? Então, imagina, desses 160 que passaram hoje aqui, uns 20 são clientes. O que isso quer dizer? Que o corretor já confiou e trouxe no primeiro dia, sem conhecer, sabendo. Então, alguns corretores já têm proposta. E a nossa ideia é essa, é movimentar o mercado para fazer com que quem confia no nosso trabalho seja agraciado junto com isso, e com essa movimentação, né? Que a gente quer que quanto mais unidades sejam vendidas, quanto mais seja movimentado, quanto mais pessoas sejam felizes. Porque dentro disso tem pessoas que tinham comprado unidades já e compraram só a mobília conosco no prédio. Então acaba que é um prédio que tem uma energia, já nasce de uma energia boa, né? Aqui é... Aqui é o campo guerreiro, né? Aqui é o... Sabe que aqui na nossa região tem uma curiosidade? São poucas as construtoras... Que faz churrasqueiro. A carvão. Putz, aí é Claro, os prédios são muito mais altos, o custo de obra é muito maior. Isso aqui já é um grande diferencial. A gente, como gaúcho... Aquele que tu vai morar lá, tem? Não. Mas a área de lazer já tem. Então aí eu faço na área de lazer, né? Mas isso... Condomínio. Cara, lá, que eu te falei, lá em Xangri-Lá, é isso aqui vezes... eu conheci o condomínio em Seada lá. Animal, né? Para mim foi um dos condomínios... assim como o catarinense ele sabe verticalizar, o gaúcho sabe horizontal. Xangri-Lá, para mim, é a referência no Brasil de condomínio de casas de alto padrão. Não tem nada parecido. Igual, não. Nada. Então, todos... Esses números aí. Aqui é o número a ordem de serviço, como se fosse do número do cliente. Então, o número do cliente, o número de cadastro deles internamente, quais são os empreendimentos. B10 é uma consultora de altíssimo padrão lá em Curitiba, que a gente está assumindo todo o braço de interiores deles, o Bravíssima, que é uma cobertura, Colina de Roma, que é um triplex de um cliente, o Neon, que é de um cliente nosso, o Vitra, que é aqui do lado, e a T-House, e Houston, que é lá de Joinville, e por aí vai apartamento da Yoshi, que é uma das maiores construtoras do estado, do Paraná, né? Hotel de Foz do Iguaçu, hotel em Curitiba. Squad, o que tem dentro de um dos squad aqui ideal para? Cara, ele tem o Project Manager, que é o PM responsável por acompanhar toda a equipe e ele fazer toda a gestão e planejamento, é a ligação com o cliente, é gerente de arquitetura que cuida de toda a parte do briefing, do atendimento com o cliente, ela que vai conduzir junto com o comercial esse atendimento. A gerente de arquitetura depois delega para o setor criativo, onde eles vão desenhar todo o projeto. Junto com o projeto criativo, eles já vão trabalhando na parte orçamentária. Ficou pronto o projeto criativo, o orçamento, ele volta para o comercial apresenta para o cliente, fecha com o cliente, volta para a squad, faz todo o planejamento executivo da obra, todo o detalhamento, toda a aferição 100% do que foi criado pelo cliente, para depois passar para o setor de compras lá embaixo. Comprou, planejou toda a obra, vem para a coordenação de obra. E aí ela coordena 100% a obra até a entrega. Trabalha. Você viu o apartamento lá, né? Eu acho tão Sim. legal a gente te mostrar o projeto, porque vocês gostaram de qual mais? O que tem 3 dormitórios ou Eu gostei dos de 2. Dos dois? Da planta, né? Aham. Que são bem parecidos, achei bem parecidos. Sim. Mas enquanto a Brenda vai abrir, para tu entender um pouquinho do fluxo aqui. Esse é um dos squads, né? Hoje a gente tem 3 aqui na AWS. É praticamente um mini escritório de arquitetura. Então, acontece todas as fases projetual dentro de uma única squad. Perfeito. Começa com a parte de criação. Hoje a gente tem 3 criativos trabalhando. Paralelo ao criativo, a gente já tem o setor de orçamento, que vai orçando junto, porque a gente entrega
o projeto e orçamento no mesmo dia para o cliente. Então, é um trabalho em parceria ali, simultâneo, e também com a marcenaria, né? A Gabi e o Uriel, eles trabalham ali orçando e implantando marcenaria. Então, a gente tem um setor de marcenaria só do Squad, que faz, executa e orça só projetos do Squad. Depois passou a parte de criação. O cliente aprovou o projeto, agora beleza, vamos para a execução. Aí passa para o setor de executivo, de projeto executivo, que ali eles fazem todos os detalhamentos do que realmente vai ser executado, né? Em obra, e também a parte de apresentação de especificação. A Brenda pode abrir um também, para a gente ver. Até estava impresso lá no decorado que vocês foram visitar. Os cadernos de especificação com todos os produtos, os tecidos. Eu acho que eu encontrei essas Aí a gente pega aquela apresentação e a gente tem a amostra física aqui, de todos os tecidos, materiais, pedras. Então a gente apresenta para o cliente, para não ter dúvidas, sabe? Para chegar lá no final e ser entregue um produto que realmente dá tudo que ele escolheu, né? Que ele escolheu e provou. Então é nessa fase. As pessoas têm Squad e qual a capacidade de produção de projetos vocês têm mensal, por exemplo? Normalmente é de 15 a 20 pessoas dentro de uma squad, né? Então hoje eu, assim, não sei exatamente quantos a gente tem, mas acho que passa de 15, porque aí conta com o pessoal da obra também. E de projetos é um pouco... Depende muito, assim, porque aqui acho que daqui a pouco aparece no BI ali, são diferentes fases, né? Então a gente tem o pré-projeto, que como a Samara explicou, que é a parte do criativo. Como a gente tem 3 criativos, então normalmente cada criativo eles conseguem fazer um projeto novo e às vezes uma revisão de outro. Então cada criativo vai estar mexendo mais ou menos em 2 projetos mensal. Às vezes até um pouco mais, depende do tamanho do projeto, né? Projetos que são mais compactos, como o Salt, que ele é uma metragem menor, né, do que um Yacht House, por exemplo, a gente consegue fazer mais rápido. A gente tem 30 dias de criativo, mas normalmente a gente usa metade desse tempo ou um pouco menos. Claro que tem clientes que são mais receptivos, então a gente já aprova de primeira, que vai mais rápido para o executivo, e tem clientes que são um pouco mais demorados e querem personalizar mais, né? Então, depende muito do perfil do cliente também. Ali do Salt, como é uma questão mais de investimento, foi muito mais rápido a aprovação, e isso dá muito mais rapidez na execução, né? O Luciano, ele é o nosso coordenador de obra, ou de si, né, da obra, ele fica responsável pelo planejamento das compras, cronograma da obra, e também coloca lá frente à obra. Então, acho que o Salt em específico foi feito em menos de 60 dias, Luciano? Em menos de 60 dias. Então, claro, mas para ser possível ser executado em menos de 60 dias, aqui no escritório o projeto precisa estar o mais redondo possível. Então, por isso que a gente gosta de dizer que a gente é um time, né? O que começa aqui no criativo precisa estar muito bem redondo para chegar na ponta e eles conseguirem executar com maestria, assim, né? Então, aí é por isso que a gente consegue ter essa agilidade. Aqui vai vir o pós-tecnologia, o pós ainda vem para cá, o mate vem para cá. Aqui a sala do pós-venda do Nilo, que é arquiteto responsável. Filho de tudo que nós senta toda reunião, aí também. A gente ganhou bastante de ciência quando a gente trouxe criamos uma squad de compras. Cada squad tinha uma pessoa para comprar. Isso é muita informação. Como estavam comprando o mesmo produto, 2 pessoas têm a mesma coisa. e aí perdia. E aí, se essa informação ia se centraliza num time, você ganha volume e ganha eficiência. Ou seja, são 193 apartamentos que nós vamos ter que entregar até o final do ano. Nesse exato momento, nós estamos com 80 projetos ativos, 44 projetos ativos e apartamentos em execução simultânea são 36 apartamentos. Perfeito. Então a gente coloca todas as etapas, né, quais são as squads, né, as 3 squads que vocês conheceram a Plummet, e a Sun. Em estágios diferentes, quantos clientes estão nos novos contratos, quantos estão no briefing com o cliente, quantos estão aguardando o projeto e orçamento, quantos estão na mão do comercial, que viraram execuções, os que estão no projeto executivo, estão aguardando a apresentação para matar com o cliente. Esses três são fechados. São fechados. E esse é o teu funil de etapas que está cada projeto. Isso. E aí,
até quanto estão na entrega, né? E aí os últimos contratos fechados, 6/3. Entrou um agora recente ontem, que ainda acho que não contabilizou aqui. O que é o comercial ali? 35 no comercial. É que estamos em negociação. Estamos em negociação, estão na mão do comercial, estão com o cliente para aprovar. Então, como a jornada nossa é um pouco maior, essa venda ela demanda um pouco mais de energia. Tem em negociação, nós estamos com 35. E aí, enfim, aqui as próximas entregas, né?